de uma facada, o presidente Jair Bolsonaro tem um histórico de cirurgias e problemas de saúde. O que vocês fazem? Presta atenção, respeita, deputado. Vai ficar reclamando? Advogados particulares fazem a defesa de Adélio Bispo de Oliveira. Os profissionais, que são de um escritório em Minas Gerais, dizem ter sido contratados por uma pessoa ligada a uma igreja que não quer ser identificada. Atenção, a Polícia Federal concluiu mais uma vez que Adélio Bispo agiu sozinho quando deu uma facada em Jair Bolsonaro. Você é um homem de fé. A sua família inteira é uma família de pessoas que acreditam bastante. Você conseguiu perdoar o Adélio Bispo, o homem que te esfaqueou? Negativo. Negativo, tá? Esse cara, depender de mim, pegava uma como não tem pena de morte nem prisão perpétua, 30 anos de cadeia. Aquele canalha sabia o que estava fazendo. Não pode ter pena desse tipo de gente, não. Não tem que ter pena, não, tá? Ele tem que pagar pelo seu crime e pagar alto. Pensou em atentar contra a vida do presidente, agora eleito presidente quando? 2 dias, 3 dias antes, quando eu vi a notícia. Você viu aquele outdoor? Você tirou foto? Vi o outdoor, os jornais, na internet. O outdoor, porque eu estava passando por ele. Foi depois, o outdoor eu só vi depois. Porque o Bolsonaro, ele se tentou passar aí por um homem, digamos assim, na linguagem popular, um homem de Deus. Posteriormente o pessoal aqui achando isso. Aí veio uma revista com eles ali, quando fala que o Bolsonaro é católico, embora foi batizado no Rio Jordão, o Everaldo, o pastor Everaldo, ele se infiltrou no meio evangélico. Ele parece que ele é da igreja do Santo Rafael, mas muitos evangélicos acreditavam que ele fosse evangélico. Ele tentou plantar essa com a gente, que fosse não era, ele postou. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Brasília, como capital do Brasil, é o centro do poder político do país. É lá que se encontram os principais órgãos do governo, como o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Dessa cidade, surgem as políticas e decisões que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros. O presidente eleito e o vice, Hamilton Mourão, seguiram para o plenário do Congresso, acompanhados dos presidentes do Congresso, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. Jair Bolsonaro foi aplaudido pelos parlamentares, que pediram que ele fizesse uma arma com as mãos, sinal que marcou a campanha presidencial. A facada em Jair Bolsonaro ocorreu em 6 de setembro de 2018, durante a campanha presidencial. O então candidato do PSL participava de um evento de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando foi atacado com uma facada por Adélio Bispo de Oliveira. O ataque ocorreu enquanto Bolsonaro era carregado por apoiadores, e o momento foi amplamente registrado por vídeos e fotos, gerando grande comoção. O competente tem coragem para fazer. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, ele foi esfaqueado e o autor foi preso. Segundo o filho do candidato, Flávio Bolsonaro, o ferimento foi superficial. O outro filho, Eduardo, disse que o pai está fora de risco de morte. O atentado teve grande repercussão política e midiática. Bolsonaro, que já vinha ganhando popularidade, viu sua imagem como vítima de um ataque violento fortalecer sua candidatura. A facada passou a ser um ponto central na narrativa de sua campanha, sendo usada para ilustrar sua luta contra adversários políticos e o que ele descrevia como a violência da esquerda. O candidato Jair Bolsonaro está internado desde o dia 6 de setembro, quando foi esfaqueado durante um ato de campanha. Há 3 semanas do primeiro turno das eleições, o atual favorito nas pesquisas discursou de sua cama no Hospital Israelita Albert Einstein para agradecer seus seguidores e criticar o PT.
O ex-capitão denunciou uma possível fraude nas eleições. A narrativa agora é que perderia eu no segundo turno para qualquer um. A grande preocupação, realmente, não é perder no voto, é perder na fraude. Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. Adélio Bispo foi preso em flagrante e considerado inimputável por razões de insanidade mental. A investigação concluiu que ele agiu sozinho, sem a participação de terceiros, apesar de inúmeras teorias da conspiração que sugeriam o contrário. O juiz federal Bruno Savino, da Terceira Vara Federal de Juiz de Fora, aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra Adélio Bispo de Oliveira, autor confesso da facada no candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, do PSL. O réu tem agora 10 dias para apresentar sua defesa. O Ministério Público Federal denunciou o agressor de Jair Bolsonaro por atentado pessoal decorrente de inconformismo político. Segundo a Procuradoria da República, o acusado colocou em risco o regime democrático ao tentar interferir no resultado das eleições, por meio da tentativa de assassinato de um dos concorrentes na disputa presidencial. O procurador autor da denúncia argumentou que Adélio Bispo planejou o ataque com antecedência, de modo a excluir Bolsonaro da disputa. A facada teve um impacto significativo na eleição de 2018, reforçando a figura de Bolsonaro como alguém disposto a enfrentar perigos e riscos. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, afirmou que desconhece a compra por parte de empresas de pacotes de mensagens para ajudar a candidatura dele e disse que não pretende ir a nenhum debate. Pela manhã, o candidato do PSL recebeu em casa, neste condomínio no Rio de Janeiro, os médicos do Hospital Albert Einstein. Os profissionais avaliaram a saúde dele 42 dias depois do atentado que sofreu durante a campanha na cidade mineira de Juiz de Fora. Pouco depois dos exames, esta nota foi divulgada. Os médicos relatam que o procedimento a que foi submetido ainda constitui numa limitação relativa. Por telefone, os profissionais do Hospital Albert Einstein explicaram melhor o que seria essa limitação relativa e disseram que ela não impede, por exemplo, o candidato de participar de debates. No entanto, Jair Bolsonaro afirmou que prefere se recuperar totalmente a debater com o candidato do PT, Fernando Haddad. Um debate sempre é cansativo e tem as suas implicações que podem ser negativas no meu estado de saúde. A tendência é de não comparecer. Bolsonaro também rebateu as acusações de que empresários estariam comprando pacote de mensagens para espalhar notícias falsas pelo aplicativo WhatsApp. E tem alguém me ajudando por aí? Eu desconheço. Se eu pudesse falar com essa pessoa que porventura estivesse fazendo isso, eu diria que ela está fazendo ao arrepio da lei. O fake news maior no próprio PT. Se for nesse pacote pagando, não faça isso, que isso não está de acordo com a lei. E tenho certeza, se tiver alguém fazendo, desconheço, não desconhece a própria legislação. À tarde, o candidato recebeu apoiadores, entre eles integrantes da Frente Parlamentar Evangélica. Muitos acreditam que o atentado foi um fator determinante para sua vitória no primeiro turno, contribuindo para a polarização do ambiente político no Brasil. Os eleitores de Jair Bolsonaro, do PSL, queriam a vitória no primeiro turno. Mas a eleição presidencial só será decidida no segundo turno. Bolsonaro vai enfrentar Fernando Haddad. Com 98% das urnas apuradas, Bolsonaro tinha 46% dos votos válidos. O petista Haddad tinha 28%. Em terceiro lugar estava Ciro Gomes, do PDT, com 12%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 4%. E João Amoedo, do Novo, 2,5%. Os votos em branco somavam 2,67% e os nulos 6,11%. Analistas são unânimes em afirmar que o segundo turno é uma nova eleição. A expectativa agora é saber como será o embate entre Bolsonaro e Haddad. O candidato do PSL ficou de fora de parte da campanha no primeiro turno após ser atacado em 6 de setembro. Bolsonaro levou uma facada no abdômen durante um comício em Juiz de Fora. Apesar da gravidade do atentado, Bolsonaro sobreviveu após passar por várias cirurgias, demonstrando uma resiliência impressionante. Durante sua recuperação, sua campanha foi predominantemente conduzida pelas redes sociais, onde o candidato intensificou sua comunicação direta com os eleitores, consolidando o apoio que já vinha crescendo.
A imagem de sobrevivente e de homem forte foi reforçada, contribuindo para sua popularidade e para a consolidação de sua base eleitoral. Às 1 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Eu quero dizer para a igreja que Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. Assim que os primeiros resultados começaram a sair, os eleitores de Bolsonaro foram para a Avenida Paulista. Vestidos de verde e amarelo, cores da campanha do candidato do PSL, eles ocuparam 2 quarteirões da avenida e fizeram muita festa. Logo após a confirmação da vitória, houve confronto em frente ao MASP. 3 pessoas foram detidas por arremessar objetos nos PMs. Vândalos danificaram placas de propaganda em um ponto de ônibus e destruíram lixeiras. Uma caixa de papelão, simbolizando uma urna eletrônica, foi queimada em protesto contra o sistema de votação do país. Jair Bolsonaro teve uma vitória expressiva aqui em São Paulo. Ele venceu em 631 das 645 cidades do estado. No resultado final da votação, o novo presidente da República ficou com quase 68% dos votos dos paulistas contra 38% do candidato do PT, Fernando Haddad. São eleitores à espera de mudanças. A gente está precisando de um país melhor, um futuro melhor para a gente, acho que para as pessoas, né? Hoje, do jeito que está, não dá para ficar. Uma economia que vai trazer e atrair aqui grandes investidores, e no campo cultural e da educação, cremos sim que haverá uma grande reforma para que o ensino seja implantado de forma não ideológica, mas sim baseada no conhecimento científico. Libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Durante o discurso, o presidente tirou uma bandeira do Brasil do bolso. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela.